Om Gyanatimmirandasya Gyananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Istadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhaktavandavam Gauramanovistam Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Twise Namaha. Shama Sundara Shikanda Shikara Smirahasar Murali Manoharam Radhikara Shikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vrindai Tulasi Devyai Priyai Krishnavasacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradattama Shri Guru Pada Padma Nitya Lila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajacacharya Ashtotara Sata Srimad Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. E também a todo o Shri Rupa no Gauriya Guru Varga, a todos os Tridandi Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas e Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Srila Gurudeva e de todos os mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência à leitura do livro Bhakti Tattva Viveka. Então, nessa aula nós começamos o capítulo 4, que é uma análise das qualificações para Bhakti. Srila Bhaktivinoda Thakur, ele começa então recitando um verso de sua autoria, que diz: Karma Jnana Viragadi Chistam Hitva Samantata Shradavam Bhajateyam Shri Chaitanyam Aham Bhaje. Eu adoro o Shri Chaitanya Mahaprabhu, que é sempre servido por devotos fiéis, os quais abandonaram completamente o desejo por atividades fruitivas, conhecimento impessoal e renúncia seca, que é a renúncia dos yogis que simplesmente endurece cada vez mais o coração. É aquela renúncia que não está ligada com o sentido de você utilizar os objetos do mundo no serviço de Krishna. Mas simplesmente você anula a possibilidade de que tudo pode ser utilizado de alguma forma para o serviço de Krishna, para Bhakti, como se tudo fosse simplesmente inútil. No primeiro capítulo, nós discutimos a natureza intrínseca da devoção exclusiva. No segundo capítulo, discutimos sobre a natureza intrínseca de Bhakti Abhasa, ou aquilo que aparenta ser a devoção, mas, na verdade, não é. E no terceiro capítulo, nós discutimos sobre os atributos naturais dessa devoção exclusiva. Neste capítulo, iremos discutir a qualificação para Bhakti Pura ou Shuddha Bhakti. Ninguém pode conseguir algo sem que tenha a elegibilidade para isto.
Esta elegibilidade ou qualificação é a base do sucesso. Quando um devoto ele compreende completamente isso, ele então não permanecerá mais em dúvidas a respeito do possível alcance dessa meta superior. Muitos devotos pensam, abre aspas, por muito tempo eu estou rendido ao meu Guru. Aceitei Diksha Mantras dele. Estou também ocupado em ouvir e cantar. Mas ainda assim, não estou experimentando, né? Não estou sendo capaz de vivenciar aquela meta que eu sempre almejei. Qual é a razão para isso? Então, gradualmente, eles acabam perdendo o interesse pelo bhajana e, finalmente, perdem a fé completamente. Então, o conhecimento adequado, né, sobre como conseguir a qualificação para Bhakti pode facilmente proteger-nos de tais dúvidas. Tá? Então é muito comum, Srila Bhaktivinoda Thakur diz, que os devotos eles estipulem prazos para os resultados da prática deles, como se esses resultados dependessem exclusivamente do desejo deles para que eles aconteçam. Esse é o grande erro dessas pessoas. Você não pode estipular prazo. Olha, se eu não conseguir Bhakti em 5 anos, eu vou abandonar esse processo porque realmente ele não funciona. Isso é uma grande tolice. Mas muita gente pensa isso. Principalmente quando já estão praticando há 20 anos, há 30 anos, há 40 anos, e veem que a vida não está mudando, assim, em termos, né? Não está mudando no sentido que já mudou muito, claro, mas o devoto estagna, ele não consegue continuar avançando, ele vai até um ponto, depois ele estagna, isso devido aos anartas, claro, né? O estágio de anarta nivriti é o estágio demorado, né? E é onde muita gente acaba desistindo. Né? Mas desiste, mas na próxima vida acaba que volta, porque Krishna não vai desistir de você nunca. Mas as pessoas acham, poxa, já pratico há 30 anos, e agora? Não estou sentindo gosto pelo cantar, não sinto entusiasmo pela prática, não sinto vontade de acordar cedo, de cantar, de fazer os festivais com alegria. Não estou sentindo aquela frescura, né? Frescura no sentido de frescor, perdão, né? Aquele frescor na minha prática, na minha vida espiritual. Parece que tudo entrou numa grande monotonia, parece que nada mais é interessante, é inspirador. Tá? Bom, e aí a pessoa simplesmente começa a deixar de lado isso. E a resposta que eu sempre dou para esses devotos é: você acha que 30 anos é muito? Você vai ficar aí umas boas 30 vidas, pelo menos, nesse processo. O processo não é tão fácil, principalmente se você não se rende. Né? Então, a maioria dos devotos querem praticar Bhakti como grihastas. Tá? Não que isso seja em si um impedimento ou um atraso. Grihastas, né, são aqueles que são os chefes de família e querem ainda continuar em família praticando Bhakti. Só que é claro que Krishna, ele diz, à medida em que você se aproxima, eu me aproximo. Não o contrário. Então, enquanto você não se rende, né, enquanto você está envolvido no seu dia a dia, dividindo o seu amor com Krishna, dividindo o seu amor
por Krishna com outras pessoas, tá? Automaticamente, né, o seu avanço vai ser muito menor do que aqueles que você está vendo que renunciaram, se entregaram para o mestre espiritual, foram servir a missão integralmente, estão 24 horas ali envolvidos na prática espiritual, né? Então, não tem como você culpar o processo. Você precisa fazer uma autoanálise. E não adianta você querer parar ou sair ou deixar, porque isso também não vai adiantar. Não vai melhorar a sua vida você simplesmente se desligar de Bhakti ou do Guru, né, ou da prática. Ao contrário, isso vai criar mais problemas. Porque você vai estar cometendo uma ofensa, que é Guru Avagya, que é você rejeitar o Guru, né? Você rejeitar as ordens do Guru, a sua iniciação. Você vai cometer ofensas porque você vai rejeitar a adoração das deidades, você vai rejeitar os santos nomes, e a sua vida não vai melhorar por causa disso. Então, qual é a única solução? Continuar o processo. Doe a quem doer, custe o que custar. A gente tem que ter em mente sempre que a nossa devoção para Krishna, ela deve existir independente do contexto que a gente viva, socialmente, politicamente, né, financeiramente, de modo geral, tá? Isso independe, emocionalmente, né, problemas na família, problemas disso, daquilo. A nossa devoção, nosso amor por Deus, ele não tem que estar dependendo dessas outras circunstâncias. Mas muita gente associa uma coisa com a outra. E inclusive diz, hoje eu estou sem saco, hoje eu estou sem paciência, sem vontade para adorar Radha e Krishna, porque eu estou com esse e aquele outro problema. Isso se arrasta, é mais um dia assim, aí é o próximo dia assim, daqui a pouco passou um mês, passou 2 meses, passou um ano, e a pessoa simplesmente não está mais adorando o Senhor Supremo pelos problemas da vida. Isso é um grande erro. Isso deve ser observado rapidamente e evitado para que isso não se torne algo comum na sua vida, tá? E uma outra coisa muito importante, não culpar Krishna pelos seus problemas. O fato de você ter problemas não é porque Krishna não está te ajudando, é porque você não está se ajudando, é porque você não está fazendo as coisas corretas, o seu karma vem. E quem dá esse karma? É Paramatma, né? Com um consentimento de Paramatma. Tá certo? Então, muito cuidado na hora de fazer esses julgamentos e tomar decisões drásticas, contrárias a Bhakti, porque nunca vai trazer auspiciosidade, nunca. Tá certo? Então, a gente deve o quê? Estudar. A gente deve estudar as escrituras, a gente deve procurar a orientação dos mestres. Os nossos mestres, eles já conhecem todos os nossos problemas. Eles já conhecem todos os problemas que a alma condicionada pode vir a enfrentar na vida dela. E eles já escreveram sobre tudo, eles já explicaram tudo. Basta você ir atrás das escrituras e encontrar a solução para eles. Agora, uma dica muito importante também. Você está entrando no estado de tamaguna, está ficando pesado, está ficando embaçado, está ficando difícil, está ficando depressivo, isso está afetando a sua bhakti? Olha, é um problema material. Como é que a gente cura um problema material? Encontrando meios e saídas materiais também. Não é só cantando Mahamantra que você vai dar conta dos seus problemas, porque não é. Se está com uma dor nas costas, não adianta você cantar Hare Krishna que não vai mudar. Então, o que você pode fazer? Vamos levar uma vida melhor, uma vida mais saudável, mais sáttvica? Vamos deixar aquela tamaguna de lado? Vamos se exercitar? Vamos praticar um yoga?
Vamos fazer um jejum prolongado para purificar o corpo e a mente? Vamos nos alimentar de uma comida sátrica, natural? Né? Vamos mudar os nossos hábitos. Né? Para quê? Para que a gente saia daquela estagnação da tamaguna. Né? Vamos aprender a lidar com as nossas emoções, vamos fazer alguma espécie de acompanhamento psicológico, algum curso novo, alguma coisa. Você precisa se movimentar, você precisa se sacudir, você não vai simplesmente deixar essa inércia movediça, né? Como se fosse uma areia movediça, simplesmente orando para Krishna. Isso não vai acontecer, não vai acontecer nada, não vai acontecer um milagre. Tá? E a gente vê que a maioria dos devotos entra numa tamaguna, né? Depois de um certo tempo. Tem os que já chegaram na tamaguna e nunca saíram, né? Mas tem os que chegaram no modo da bondade, depois acabaram ficando também tamaguna. Tem os que chegaram tamaguna e ficaram no modo da bondade e não estão tendo problema algum, né? Estão progredindo bastante. Então, você tem que ver qual é o seu caso. Tá? Mas você precisa sair da estagnação. Tá? Bom. Então aqui Srila Bhaktivinoda Thakur ele continua dizendo: devemos notar com cuidado que a execução das atividades devocionais, como ouvir e cantar, né, e os resultados que aparecem, né, como sintomas de lágrimas e tremores, não podem ser aceitos, como sendo uma bhakti verdadeira para qualquer um, para qualquer pessoa. Né? Então, para nos abrigarmos na bhakti, na devoção exclusiva, é compulsório fazermos uma análise da qualificação apropriada para se conseguir essa bhakti. O Hari Bhajan, adoração a Deus, executada por aqueles que são elegíveis para a prática de karma e o cultivo de jnana, né, comumente se tornam uma parte, né, uma mera parte do processo do karma e jnana. Portanto, essas pessoas não obtêm os frutos auspiciosos que são esperados, né, da prática de bhajan, né, de adoração, né, pura. Mas os devotos que praticam Hari Bhajan se tornam puros apenas quando eles obtêm a qualificação apropriada para a devoção exclusiva. E quando isso acontece, a sua adoração rapidamente dá os frutos esperados na forma de bhava. Para isso, por essa razão, eu desenvolvi a explicação, né, desse capítulo, porque acho isso muito importante. Alguns eruditos citam um verso do Bhagavad Gita, é o 7.16. Ele diz o seguinte: Chaturu vidha bhajantemam jana sukritinorjuna arto jigyasur artati jnani cha bharatarshabha. Krishna diz: meu querido Arjuna, como resultado do acúmulo de atividades piedosas em inúmeras vidas, 4 tipos de pessoas se ocupam no meu bhajana, na minha adoração. Aqueles que estão com algum problema, aqueles que estão
afetados por algum mal, aqueles que são inquisidores, né? Aqueles que são questionadores, aqueles que desejam riqueza, fortuna, e aqueles que possuem conhecimento espiritual. Esses 4 tipos de pessoas estão qualificados para me adorar. Então Krishna diz. Aqueles que são muito ansiosos para erradicar os seus problemas da vida material, né, são chamados de arta. Aqueles que são questionadores, né, e desejam entender, né, a verdade absoluta, são chamados de jigyasu. Aqueles que desejam obter felicidade material são chamados de artarti. E aqueles que realizam, né, ou compreendem, a verdade espiritual a cada momento são chamados de gyanis. Mesmo que, independente, né, de ser um ou outro, né, ao menos que você tenha acumulado atividades piedosas, que é o sukriti, né, méritos, tá, que é chamado sukriti, você não ficará inclinado à prática de bhajana. Srila Jiva Goswami definiu o sukriti como sendo aquelas atividades em conexão com personalidades transcendentais que dão origem a um desejo intenso de executar bhakti. Na última aula eu expliquei bem sobre essa questão do sukriti, né? Então, nas palavras aqui de Jiva Goswami, tá, são aquelas atividades que estão em conexão com personalidades transcendentais, sejam os devotos puros, seja o próprio Krishna, que despertam um desejo de nós executarmos bhakti. Pode haver algumas dúvidas, né, em relação à existência do sukriti na vida dos artas, dos jigyasus e dos artartis, mas em relação aos gyanis, né, não existe essa dúvida. Tá? Ou seja, os gyanis já estão no caminho da busca espiritual, os demais não. Tá? Então, com certeza, o gyani ele já tem, né, muito sukriti. Tá? É um fato de que aqueles que possuem conhecimento espiritual certamente se ocupam, né, no bhajana, né, após um abundante acúmulo de sukriti. Rupa Goswami ele escreve o seguinte verso no Bhakti-rasamrita Sindhu. Quando os 4 tipos de pessoas que estão aptas a se ocupar em bhakti, como mencionado no Bhagavad Gita e em outras escrituras, recebem a misericórdia de Bhagavan e de seus devotos, eles se tornam livres, né? Eles ficam livres das suas motivações pessoais, que são, respectivamente, o desejo por aliviar-se dos problemas materiais, o desejo por os seus questionamentos acerca da vida, né? São satisfeitos esses questionamentos, eles são respondidos, né? O desejo de obter riqueza, né? E o apego ao conhecimento impessoal. Então eles se tornam candidatos aptos para praticar a devoção exclusiva. Aqui é claramente visível, né, é claramente visível aqui pelos seguintes exemplos, como o de Gajendra, como os sábios, né, encabeçados por Shaunaka, Dhruva Maharaj e também os 4 Kumaras.
Tá? Então aqui ele dá como exemplo desses 4 tipos de pessoas, Gajendra, Gajendra era o elefante. E aqui Bhaktivinoda Thakur ele vai explicar, eu não vou me adiantar então nessa explicação. Bom, então Bhaktivinoda Thakur ele começa a dizer: quando Gajendra ele foi atacado pelo crocodilo, né, e incapaz de se livrar, né, da boca do crocodilo, da mordida do crocodilo, apesar de, né, ter se esforçado tremendamente, ele então começou a orar para Bhagavan. Ele começou a pedir a Deus por proteção. Né? Ele estava, vamos dizer assim, num rio, o crocodilo pegou a pata dele. Né? Gajendra era um elefante. Né? E já não tendo mais saída, ele começa a orar para Deus pedindo por ajuda. Né? E assim, Bhagavan, Deus, que é o salvador daqueles que estão em apuros, né, apareceu e livrou Gajendra, né, daquele perigo, matando o crocodilo. Então, pela misericórdia de Bhagavan, o problema, né, a aflição, né, de Gajendra foi removida e ele então acabou ali se tornando apto para o quê? A devoção exclusiva, porque após você receber uma ajuda direta, né, de Deus, a sua fé, ela com certeza se fortalece. E você já começa, então, a pensar em adorar a Deus muito mais. Né? O seguinte exemplo, então, o Gajendra é o exemplo das pessoas que são os arthas. Né? Aqueles que estão com aflições materiais. Tá? Então, o Gajendra representa aquele primeiro tipo das 4. O segundo exemplo é de Shaunaka Rishi, e os outros rishis lá de Naimisharanya, que aparecem no primeiro capítulo do Bhagavatam, no primeiro capítulo do Bhagavatam, conversando com Sutta Goswami. Tá? É um diálogo famoso, também sugiro vocês também conhecerem. Quem sabe um dia eu não gravo uma aula sobre esse diálogo. São várias perguntas muito importantes que os rishis fazem para Sutta Goswami e as respostas são todas sobre Bhakti. É muito bonito. Então, Shaunaka e os outros sábios, eles ficaram com muito medo, né, com a chegada de Kali Yuga. Então, quando Kali Yuga entrou, né, a partir da conjuntura planetária, eles ficaram com muito medo. Tá? E entendendo que as atividades frutivas, né, não eram mais capazes de trazer nenhum benefício, né, eles então foram até o grande devoto Sutta Goswami, tá, que era discípulo de Shukadeva Goswami, havia escutado o Bhagavatam de Shukadeva Goswami, e perguntaram para ele como as pessoas dessa era agora de Kali, né, podiam alcançar o benefício máximo, mais elevado da vida. Em resposta, Sutta Goswami os instruiu, né, o quê? Na devoção pura. E como resultado, receberam a misericórdia de Sutta Goswami e assim alcançaram Shuddha Bhakti. Dhruva Maharaj é o terceiro exemplo. Então, o o Shaunaka Rishi e os outros sábios são um exemplo de Jigyasu, aqueles que são questionadores, né? Estão querendo, né, saber das respostas, né, da vida. O terceiro exemplo, que agora é de Dhruva Maharaj, né, que adorou o Bhagavan, motivado por um desejo de obter o quê? Um reino opulento. Mas quando Bhagavan apareceu diante dele,
né, pela misericórdia de Bhagavan, o desejo de Dhruva Maharaj por se tornar o quê? O herdeiro do trono do seu pai, que era um rei muito poderoso, e se tornar rei no futuro, foi totalmente removido. E aí ele se tornou também elegível para a prática de Bhakti pura. Dhruva Maharaj também é uma história do Bhagavatam. É o filho do rei que não queria ser rejeitado pelo pai. O pai tinha duas esposas, e uma das esposas não gostava, ela tinha também um filho, e ela não queria que Dhruva Maharaj mantivesse uma relação próxima com o seu pai, o rei, né, e que só o filho dela, então, é que tivesse contato com o rei. E assim ele fica bastante perturbado com isso, vai para a floresta, né, e começa a meditar no Senhor Supremo, fazendo austeridades. Tá? E nesse momento Narada Muni aparece, ele dá um mantra para Dhruva Maharaj, Dhruva Maharaj começa a cantar esse mantra, e aí ele acaba depois tendo uma visão do Senhor Narayana, e daí, só que nesse meio tempo ele já perdeu, porque ele avançou tanto naquela prática de austeridade dele e de meditação no Senhor Supremo, que o desejo material que ele tinha de querer aquela posição, de querer ser reconhecido, foi totalmente destruído. E aí ele simplesmente passa a valorizar a adoração pura, a Bhakti exclusiva ao Senhor Supremo. Então, esse é o exemplo dos arthartis, né, daqueles que querem riqueza, né, daqueles que querem prosperidade material. E o último exemplo aqui dado para para aqueles que são os Gyanis, é dos 4 Kumaras. Os 4 Kumaras são os 4 filhos do Senhor Brahma, que decidiram permanecer com a idade de 5 anos. Com o corpo da idade de 5 anos, para que eles não crescessem e o corpo não produzisse luxúria. Assim eles poderiam continuar meditando sem nenhum problema. E eles iriam avançar, né, mentalmente, espiritualmente, mas o corpo permaneceria como de 5 anos. Então os 4 eram os 4 menininhos, sempre de 5 anos, mas com uma cabeça de pessoas velhas, né, porque eles continuaram envelhecendo mentalmente. Então, eles se chamam Sanaka, Sanatana, Sanandana e Sanat Kumara, conhecido como os 4 Kumaras. Anteriormente, eles eram impersonalistas, mas, mais tarde, pela misericórdia de Bhagavan e seus devotos, no caso o Senhor Narayana e também Narada Muni, nessa história, eles rejeitaram completamente, né, aquela concepção do impersonalismo e também conseguiram qualificação para praticar Shuddha Bhakti. A história deles é bem curiosa, simplesmente eles sentiram o aroma da folha de tulasi com pasta de açafrão, tá? Que foi trazida por Narada lá de Vaikunta, né? Que tinha sido oferecida para o Senhor Narayana, e eles sentiram o cheiro daquela tulasi com açafrão, e aquilo despertou Bhakti no coração deles. Tá? Olha o poder de Tulasi, né? O aroma da Tulasi que veio dos pés de lótus do Senhor Narayana. Só aquele aroma já despertou Bhakti no coração daqueles 4 meninos. Né? Aqueles 4 Gyanis. Bom, o comentário, a conclusão disso, então, diz Srila Bhaktivinoda Thakur, é que enquanto todos eles, né, se esforçavam para satisfazer os seus desejos, né, de alívio das aflições, né, de resposta para os questionamentos, para a obtenção de riqueza, né, ou para a
realização, né, do conceito impessoal da verdade absoluta, né, eles estavam ainda inelegíveis para a devoção pura. Portanto, em relação à qualificação para a Bhakti pura, Rupa Goswami escreveu, também no Bhakti Rasamrita Sindhu: quando alguém não é muito apegado ou muito desapegado do mundo material, né, e, por uma boa fortuna, desenvolve fé, né, no serviço aos pés de lótus de Krishna, ele é considerado como alguém que possui elegibilidade para a devoção pura. Então é interessante aqui como ele utiliza, né, Rupa Goswami, o seguinte conceito: aquele que não é muito desapegado, né, ou muito apegado. Esses extremos eles não ajudam, né, nas pessoas, não ajudam as pessoas no caminho para Bhakti, não no caminho de Bhakti, no caminho para Bhakti. Tá? Aqueles que já estão ali no meio termo, por quê? A própria relação de Bhakti, né, o próprio processo de Bhakti em si é um processo de meio termo. Você não vai se isolar do mundo, ao mesmo tempo você também não vai continuar, né, se envolvendo cada vez mais com o mundo. Então você vai viver no mundo, porém utilizando ele na medida do possível para o serviço de Krishna. Então é um meio do caminho, é um meio termo. A conclusão é que quando pessoas mundanas realizam, né, compreendem, a futilidade da existência material, né, após serem afligidas por diversos tipos de problemas e por sofrerem, né, sofrerem pela falta, né, dos seus objetos de desejo, né, eles então passam a levar uma vida no humor de desapego do mundo material. Então o sofrimento ele também gera desapego. Não só Bhakti gera desapego, mas o sofrimento também gera desapego, né? E aí nesse ponto que muita gente vira budista, né? Porque o budismo ele trabalha bem com isso. Ele sabe que o problema da existência principal é o sofrimento que as pessoas têm pelo apego, né? Aí o budista pega as pessoas justamente por isso, mas não oferece nada transcendental. Simplesmente diz, olha, se você parar de pensar nesse mundo, os problemas acabam. Então, é melhor você, né, meditar no vazio, tá? Porque no vazio não há problemas, né? E eles se isolam, né? Se isolam lá nas montanhas e ali eles começam num processo de meditação muito profunda para o quê? Adormecer os sentidos. Tem aquele filme Sansara, um filme que mostra bem isso. Aquele Buda, ele estava lá, aquele budista estava lá, logo no começo você vê no filme, né? Não me lembro, muito tempo que eu vi, mas ele estava meditando muitos anos, não sei, alguns anos, dentro de uma caverna, né? E claro, ele já dominam técnicas de controle do corpo, já tem poderes paranormais, não é uma coisa que, né, qualquer um faz, né, sentar lá e meditar. Ele estava com um cabelo imenso, com as unhas grandes, né, o corpo já estava totalmente rígido. E depois ele é resgatado dali, né? E aí ele depois ele é levado de volta lá para o mosteiro, e começam a cuidar dele para que ele volte, né, à consciência externa, e ele volta, né, passa um tempo, ele depois tem luxúria, desejos carnais, e aí deseja se casar, enfim, e se relaciona lá com uma aldeã, né? Então, isso é um processo que de fato não dá aquele resultado esperado da maneira milagrosa como os budistas pregam, né?
Isso acontece com muitos, né? Com muitos. Tem as brigas entre eles também, eles literalmente lutam, né? Na disputa lá de um monastério com o outro. Volta e meia você vê na televisão aí um brigando com o outro, né? Enfim, uma coisa séria mesmo, entendeu? Assim, de matar mesmo, né? É uma coisa assim muito feia, assim, assim, no meio dos Vaishnavas, dos devotos, você não vê isso, não tem essa coisa, né? De chegar nesse ponto assim brutal, né? Da realidade. Bom, se por qualquer boa fortuna, neste momento em que eles se desapegaram do mundo material por sofrerem muito, né, eles conseguem a associação de um devoto do Senhor Supremo, eles então perguntam a eles, né, as pessoas perguntam a eles, né, e acabam a entender, né, que não existe destino maior do que Bhagavan. Então, gradualmente, eles acabam desenvolvendo fé firme e se ocupam em bhajan. Neste momento, pode ser dito que eles desenvolveram fé por Krishna Bhakti. Esta fé é a causa principal da elegibilidade para a devoção pura, como confirmado por Srila Jiva Goswami, na explicação dada no Bhakti Sandarbha, Anucheda 172, dos versos do Srimad Bhagavatam. Então, nesse verso, Krishna diz: meus devotos que desenvolveram fé em ouvir, né, as narrações dos meus passatempos, permanecem desapegados das atividades fruitivas e tentam aceitar os objetos dos sentidos, né, no limite, né, para manterem apenas as suas vidas, sabendo bem que o desfrute sensorial leva a uma vida miserável. Ainda recebendo as reações das suas atividades anteriores, né, e se esforçando para se livrarem desse ciclo, né, de resultados prazerosos e desprazerosos, né, que originam-se dessas atividades kármicas, né, eles sinceramente se arrependem dessas atividades e em silêncio condenam a si mesmos. Eles simplesmente toleram essas reações a essas atividades passadas, enquanto simultaneamente permanecem ocupados na minha adoração com fé firme e resoluta. É muito bonito esse verso, né, do Bhagavatam. Então, exatamente isso que a gente começou logo no começo a falar. Né? Quando o devoto vai sentindo que está ficando difícil, está vindo muita reação pecaminosa, né? Você não pode desanimar, você tem que se manter firme na sua prática. Tá? Krishna diz aqui, com fé firme, né, e resoluta, e simplesmente tolera, deixa que vai passar. Tolera, que aquela reação kármica ela vem e não fica, entendeu? Ela passa, ela purifica, entende? Até que você vai conseguir se livrar da maior parte disso, em algum momento. Se não nessa vida, na outra vida, tá? Mas sempre com fé de que o processo vai dar o resultado prometido. Tá? Bom, então o Srila Bhaktivinoda Thakur ele continua. Enquanto explicava os versos supracitados, que descrevem como um devoto
fiel executa o seu bhajan, Srila Jiva Goswami ele fez um comentário no Bhakti Sandarbha que diz o seguinte, que a fé é a única causa da qualificação para você executar a devoção exclusiva, para você praticar a devoção exclusiva. Então tem que ter fé. Sem fé você não vai conseguir levar adiante isso. O Jiva Goswami ele também menciona Shraddhahi Shrarthata Vishwasa Shastram Chatad Asaranasya Bhaya Tat Sharanasya Bhayam Vadati, que significa a fé nas palavras das Escrituras é chamada de Shraddha. As Escrituras mencionam que aqueles que se abrigaram nos pés de lótus de Bhagavan não têm nada a temer. Mas aqueles que não fizeram isso permanecem temerosos. Portanto, pode ser entendido assim, desses sintomas de rendição, se uma pessoa tem ou não fé dentro de si mesma. Então, quanto mais rendição, mais fé a pessoa tem. Então, Jiva Goswami ele explica o que é essa fé, o que é essa rendição. Essa rendição significa que quando a fé surge, quando surge a fé, o esforço constante para servir Krishna está sempre visível no comportamento daquela pessoa. E a tendência de praticar atividades fruitivas, atividades temporárias, é totalmente removido. Isso se chama Sharanapati. Não é Sharanagati, é Sharanapati. No Bhagavad Gita, 18.66, após dar uma explicação separada do que é Karma, Jnana e Bhakti, através de declarações confidenciais, Bhagavan Shri Krishna ele deu a seguinte instrução de como se render completamente, que é o quê? Sarva dharmam parityaja mam ekam sharanam braja aham tvam sarvapapebhyo mokshaishami ma shuchaha. Devemos entender que as palavras sarva dharma neste verso significa aqueles caminhos, as práticas que são obstáculos para a rendição completa. Como, por exemplo, você seguir os seus deveres do Varnashram, do sistema Varnashram, da adoração de semideuses, por exemplo. Então, Krishna está dizendo, rejeite tudo isso e se renda a mim. Significando que você deve desenvolver uma fé exclusiva em relação ao quê? À adoração de Krishna. Não tenha medo das reações que podem vir para aqueles que cometem ou que cometeram pecados de rejeitar essas atividades ocupacionais do Varnashram Dharma. Eu garanto, Krishna diz, que você irá se libertar de todas as atividades, todas as reações, pecaminosas. E foi o que ele falou para Arjuna. Você tem que matar. O seu Dharma é matar. Mas o seu principal Dharma é se render a mim. E se você tiver que matar, eu tomarei para mim as reações desse pecado de matar. E você não sofrerá com isso. Então é interessante que no Bhagavad Gita me ocorreu uma coisa agora. Arjuna ele não quer cumprir com o seu Dharma de Kshatriya, de guerreiro.
Tá? Então ele não quer cumprir com o Varnashram dele. Mas não significa que ele esteja completamente rendido a Krishna por isso. E Krishna quer que ele se renda, Krishna quer que Arjuna se renda a ele para fazê-lo cumprir com o Varnashram dele, com o Dharma dele de Kshatriya, que é matar. Né? Só que não é que Krishna quer que nós cumpramos os nossos deveres de Varnashram, não. Krishna quer que nós cumpramos as ordens de Krishna, que nesse caso coincide, né, de ser uma ordem para cumprir o Varnashrama. Mas na verdade Krishna diz, Sarva Dharmam Paritaja. Abandone o Varnashram. Abandone a concepção de que você é um Brahmana, que você é um Kshatriya, que você é um Vaishya, que você é um Shudra, que você é um Sannyasi, que você é um Brahmachari, que você é um Grihasti, que você é um Vanaprasti. Abandone essa concepção. Se renda a Krishna. Você é o quê? Um servo eterno de Krishna. Divira Swarupa Roy, Krishnera Nityadasu. Krishnera Tatasta Shakti, Beda Beda Prakasha. Nós somos servos eternos de Krishna. Essa é a nossa identificação. Correto? Nós cumprimos o nosso Dharma, por exemplo, eu sou um sannyasi, eu preciso cumprir com o meu Dharma de sannyasi, que faz parte do Varnashrama. Só que essa minha prática de sannyasi, ela não é do karma sannyasi. Karma sannyasi está dentro do Varnashrama. Eu sou um sannyasi de bhakti. Então, da mesma forma, você pode ser um grihasti, um vanaprasti, um brahmachari do Varnashrama convencional, né, na linha do karma. Mas se você é um devoto de Krishna, o seu pertencimento, entre aspas, a esse Varnashram, já não é um obstáculo para a sua vida. Ao contrário, você vai se comportar de acordo com um devoto de Krishna, que é chefe de família, que é renunciado. Entende? Então é diferente. É por isso que quando dizem que Kali Yuga não se pode receber sannyasi. Não existe sannyasi em Kali Yuga. Os Vedas dizem, não existe sannyasi em Kali Yuga. Ninguém pode receber iniciação de sannyasi em Kali Yuga porque já não funciona. Tá? Só que está se referindo ao que? Ao karma sannyasi. Ao sannyasi convencional, que segue as regras do Varnashrama. Então foi por isso que o próprio Chaitanya Mahaprabhu, ele aceita sannyasi, mas ele segue as regras do quê? De Bhakti. Ele segue as regras de Krishna. As regras da devoção exclusiva. As regras da rendição absoluta. E essa é a nossa linha de sannyasis. Nós somos sannyasis de Bhakti, não de Karma. Tem uma grande diferença. Tem sannyasis de Jnana, né? Que são os Mayavadis, são os impersonalistas. Tá? Então não é que tudo está no mesmo saco, não. A gente ouve muita crítica de pessoas na Índia, de modo geral. Srila Prabhupada foi muito criticado, né? Srila Bhaktisiddhanta foi muito criticado. O próprio Mahaprabhu também por essas pessoas que não entendem as escrituras. Dizendo que em Kali Yuga não é recomendado você receber sannyasa. Tá, mas é o karma sannyasi, não é o bhakti sannyasi. Tá certo? Bom, então, a gente vai encerrar aqui a aula, a gente vai começar aqui já um outro assunto e a gente pode retomar na próxima aula, então. Tá bom? Todos tenham, então, um excelente dia. Hare Krishna. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namaha.